Vamos lá, galerinha. Muito bem. Como é que vocês estão aí? Estão estudando? E chegamos então na nossa última aula do nosso curso de cinemática. É a aula número 31, Balística 2, em que eu já dei na aula 30 toda a teoria de balística, todos os conceitos, todas as equações, e agora vai ser mais uma aula de exercícios com mais um pouquinho de algumas dicas aí e exercícios de vestibular, tá bom? Então quero te lembrar que meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Bom, se você não assistiu minha aula número 30, se você não tem noção da balística, se você não sabe as fórmulas, dá uma pausa nesse vídeo, vai para a aula número 30, em que toda essa teoria é explicada, as fórmulas são trabalhadas, os exercícios são trabalhados, para depois você vir para essa aula em que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse conceito chamado balística. Tá certo, galerinha? Então, bora para a vinheta. Muito bem, meus amigos. Aí já está na tela o slide da balística. Então aqui eu vou fazer só uma revisão rápida do que é o fenômeno da balística, de quais são as equações que a gente vai usar, e depois eu vou acrescentar algo a mais do que eu já tinha feito na aula anterior. Tá bom? Vamos lá então. Balística é um movimento em que, também chamado de lançamento oblíquo, é quando você lança uma bola com uma certa velocidade inicial, que eu vou representar aqui pela cor vermelha, tá certo? E esta velocidade inicial, ela forma com a horizontal um certo ângulo que nós vamos chamar de ângulo θ. E aí depois o que a gente tem que fazer? Tem que decompor essa velocidade inicial, encontrando a velocidade inicial na direção x, é o v0x, e a velocidade inicial na direção y, que é o v0y, tá certo? E como que a gente faz isso, né? Lembrando que na decomposição de vetores, quem está colado carrega o cosseno. Repare que quem está colado no ângulo é o V0x. Então a formulinha do V0x é V0 multiplicado pelo cosseno do ângulo. E quem está separado carrega o seno. Então V0y é V0 vezes seno do ângulo. Lembrando que conforme o objeto vai subindo, como a gravidade age para baixo, ele vai freando na subida, a velocidade dele, que era grande, vai diminuindo, cada vez menor, e no ponto de altura máxima, dica extremamente importante, o Vy vale zero. Depois desse ponto de altura máxima, a velocidade vai caindo, o objeto vai caindo, a velocidade na vertical vai aumentando, só que para baixo, cada vez maior, e quando ele volta na mesma altura de lançamento, ele volta a possuir a mesma velocidade que ele tinha no início, que era o V0y. Tá? Então, lembrando, na vertical é move com a aceleração valendo a gravidade local. E aí você pode usar as equações do move. Já na horizontal não tem aceleração. Se não tem aceleração, é mu. Então a velocidade horizontal é sempre a mesma desde o início. Então aqui tem velocidade horizontal e é o v0x. Aqui tem velocidade horizontal e é o v0x. Aqui no topo, no ponto mais alto da trajetória, tem velocidade horizontal e é v0x. Aqui também, e é sempre o mesmo valor, galera, v0x. Não muda porque é movimento uniforme. As equações que nós podemos usar na horizontal são as equações do mu e na vertical são as equações do move. Aqui está nosso resuminho. Então você decompõe a velocidade inicial na sua parcela horizontal v0x, v0y, e aí nós temos
as equações da horizontal do movimento uniforme, a equação da velocidade e também o sorvete. E na vertical, como é move, você tem a equação da velocidade do move, o sorvetão e o Torricelli. Feito tudo isso, meus amigos, feita essa revisão, o que eu quero acrescentar para vocês? Quero acrescentar para vocês uma discussão sobre alcance, galera. Vamos fazer agora uma discussão sobre alcance, tá? Lembra, na aula passada eu falei que eu nunca uso, ou raramente uso, as equações da balística, que são aquelas equações que aparecem nos livros, são particulares para a balística. Eu uso sempre mu para horizontal, move para vertical, e que raramente eu uso aquelas equações que só servem para a balística. Tá? Eu vou abrir uma exceção para a equação do alcance. A equação do alcance realmente vale a pena você aprender, vale a pena você memorizar a equação do alcance, não que não dê para fazer por mu e move, mas é por uma questão de você ganhar tempo no vestibular. A equação do alcance é realmente útil por um fator tempo no vestibular, tá bom? Então eu vou deduzir para vocês aqui a equação do alcance. Então vamos lá. Começando, né? Começando com, decompondo aqui o V0, você já sabe, né? V0x é o V0 cosseno do ângulo, V0y, né? Sempre usando a cor laranja aqui para a direção x, cor verde para a direção y, V0y é V0 vezes o seno do ângulo. Tenho que saber o tempo de subida, tá? Aqui, ó, né, quanto tempo demora para a bolinha chegar aqui em cima. Eu já deduzi tempo de subida na aula anterior, tá? Então aqui eu vou fazer a mesma dedução, só que eu vou fazer mais rápido. Tempo de subida, certo? Tempo de subida, para a gente achar o tempo de subida, você usa a equação da velocidade do mu, Vy é igual a V0y, mais aceleração y vezes o tempo. Você sabe que a dica aqui em cima é que o Vy vale zero, então aqui está zero, é igual a V0y, a aceleração é a gravidade apontando para baixo, como estou adotando positivo para cima, então a aceleração y é o negativo da gravidade, então menos vezes g, vezes o tempo de subida, passa para o lado de cá, vai ficar positivo, g tempo de subida é o V0y, então o tempo de subida é V0y sobre g. Então achamos o tempo de subida, que é o V0y sobre g. Legal. Quero colocar aqui em cima agora o tempo de voo. Tempo de voo. Tempo de voo é quanto tempo demora para a bolinha chegar aqui. Tempo de voo, beleza? Se for uma figura simétrica, bonitinha, tá? O mesmo tempo de subida é o mesmo tempo de descida, então o tempo de voo é o dobro do tempo de subida. Então, o tempo de voo é o dobro do tempo de subida. Então, o tempo de voo vai ficar 2 vezes V0y sobre g. Beleza? E agora que você sabe quanto tempo demora para chegar aqui, dá para a gente chegar no alcance. O que nós chamamos de alcance? Toma cuidado, nem toda distância que o objeto alcança é o alcance. É o alcance representado pela letra adesão somente quando o objeto volta na mesma horizontal de lançamento. Aí sim é o chamado alcance. Ok? Então ele tem que voltar na mesma horizontal de lançamento. E aí o alcance você percebe que é uma informação da horizontal. Na horizontal, velocidade na direção x é o ΔS sobre ΔT. Você sabe que essa velocidade horizontal é sempre a mesma desde o início, então é o V0x. O ΔX é o alcance e esse ΔT é o tempo de voo.
tá certo? Então vamos continuar a dedução aqui em cima, ó. Então, multiplicando em cruz, então Dzão é o V0x vezes o tempo de voo, tá? Então ficou V0x, como é que você calcula o tempo de voo mesmo? 2 vezes V0y sobre G. Tá, vamos melhorar isso aqui agora. Então vai ficar V0x é V0 cosseno do ângulo vezes 2, V0y é V0 seno do ângulo sobre G. Tudo bem até aqui? Beleza? Eu vou apagar essa parte de baixo aqui, gente, para eu ter espaço aqui no slide, tá bom? Estou apagando essa parte de baixo. Pronto. Então vamos lá, vou continuar daqui para cá. Então vamos lá, alcance, alcance é igual, vou colocar o V0 para frente, só que ficou V0 vezes V0, então V0 ao quadrado sobre G, que está dividindo, que multiplica, o resto eu vou copiar. 2 vezes seno de θ, cosseno de θ. Aí, meus queridos, você vai ter que lembrar que 2 vezes seno de θ, cosseno de θ, é arco duplo. Isso daqui, da aula lá de trigonometria, é seno de 2θ. Então, o alcance vai ficar V0 ao quadrado sobre G, que multiplica seno de 2θ. Muito bem. Estou apagando aqui, gente. Então, aqui está a equação que eu acho que vale a pena você decorar. Como você percebeu, demora tempo para a gente deduzir ela, então vale a pena por uma questão de tempo na hora vestibular. O alcance vai ser igual a V0 ao quadrado sobre G vezes seno de 2θ. Tá certo, galera? Então, acho que vale a pena a gente dar um destaque para essa equação e vale a pena você memorizar ela para o seu vestibular. Então, o alcance V0 ao quadrado sobre 2G sobre G vezes seno de 2θ. Então, repare que o alcance depende apenas de 3 fatores. Depende da velocidade inicial, da gravidade local e do ângulo de inclinação. Tá? Então, isso é o que a gente aprende de importante aqui. O que eu quero discutir com vocês agora? Então, deduzir a equação do alcance, que era um objetivo meu desta aula. Tá? Segundo objetivo. O que você precisa para ter alcance máximo? Alcance máximo é muito desejado em 2 áreas do dia a dia. Né? Na área militar, quando você deseja que o seu projétil, o seu canhão, o seu obuseiro atinja o mais longe possível, e na questão da área esportiva, quando o alcance máximo pode te dar a vitória. Né? Isso acontece no lançamento do martelo, que é aquela bola de metal que o cara joga e ganha quem joga mais longe. No lançamento do dardo, que parece um arpão gigante assim, ganha também quem atinge uma distância maior, então maior alcance possível. No salto em distância, em que o próprio atleta projeta o seu corpo o mais longe possível, tá? Então, o que fazer para a gente ter alcance máximo? Então, veja aqui, ó, que dependendo do ângulo, eu vou então aqui trabalhar com vocês a formulinha do alcance que eu acabei de deduzir com vocês. Então, alcance é igual a V0 ao quadrado sobre G vezes seno de 2θ. Esta é a equação... Ih, já coloquei no lugar errado. Sérgio, você colocou no lugar errado. Então, deixa eu apagar, porque eu quero continuar usando essa tela grande. Então, alcance é V0 ao quadrado sobre G vezes seno de 2θ, tá certo? Então, aqui está a formulinha do alcance.
que eu quero fazer agora? Eu quero analisar o que eu tenho que ter para ter o alcance máximo. Vamos lá. Então, primeiro, alcance depende da velocidade inicial. Então, se você quer ter alcance máximo, a sua velocidade inicial tem que ser a maior possível. Então, no caso de um obuseiro, você tem que colocar lá a maior quantidade de pólvora ou combustível que é colocado para lançar o projétil, tá? O maior possível. Se for um caso esportivo, você tem que lançar o objeto com a maior velocidade possível. Então aí o cara tem que trabalhar a musculatura do braço e da perna para ele ter maior força para poder lançar o mais forte possível. No caso de um atleta que vai saltar em distância, ele tem que trabalhar muito a força nas pernas e correr muito, o máximo possível, para que ele tenha maior velocidade inicial de lançamento. Segundo fator, depende inversamente da gravidade. Mas a gravidade a gente não mexe, né? A menos que você seja um Super Saiyajin, não é o nosso caso, você não mexe na gravidade. Mas isso vai interferir quando você muda de planeta. Então, por exemplo, como lá na Lua a gravidade é 6 vezes menor do que aqui na Terra, o mesmo lançamento que você fizer na Lua, o objeto vai 6 vezes mais longe. Então, lá um jogo de vôlei lá na Lua, a quadra não pode ser igual, tem que ser uma quadra 6 vezes maior. Né? Então, a gravidade interfere se você mudar de planeta. Agora vamos analisar o terceiro fator, que é no ângulo de lançamento. Então vamos lá. Para a distância máxima possível, então, para Dmax, opa, nada a ver isso aqui, nada a ver, volta aqui. Para Dmax, você tem que ter que seno de 2θ tem que ser o maior valor possível. Qual é o maior valor que um seno pode assumir, gente? Para quem manja trigonometria, 1. Bola trigonométrica, não é? Então, aula de trigonometria, você sabe que aqui é o eixo do cosseno e aqui é o eixo do seno, e o seno alcança valor 1 aqui em cima. Isso acontece para quando o argumento, que é o cara que está aqui, tem qual valor, gente? 90 graus. Então, 2θ tem que ser 90 graus. Então, o ângulo θ tem que ser 90 sobre 2, portanto, o ângulo tem que ser 45 graus. Então, portanto, para o Dmax, o ângulo de inclinação do lançamento, o ângulo θ, acabei de provar para você, tem que ser 45 graus, galera. Tem que ser 45 graus. Beleza? Repare aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lançamentos. Para ângulos muito pequenos, 15 graus e 30 graus, o objeto ele sobe pouco e já cai rápido. Tá vendo? Ele já cai rápido. Para 45 graus, que é essa cor azul, é onde o objeto vai mais longe. E acima de 45 graus, 60 graus, 75 graus, o objeto sobe muito, mas avança menos. Deu para entender? Então ele sobe muito e avança menos. Para ângulos menores, ele sobe pouco e já cai rápido. Então qual que ele vai mais longe? O ângulo de 45 graus. E tem uma dica a mais. Para ângulos complementares, repare aqui, ó, o que é ângulo complementar? Então, θ1 mais θ2 dá 90 graus. Então, θ1 e θ2 são ângulos complementares. Então, repare aqui nesse exemplo, 30 e 60 graus. Tá? Nesse caso, o alcance 1 e o alcance 2 são iguais. Não são o máximo, mas são iguais. Repare que a bolinha verde, que saiu com 30 graus, e a bolinha vermelha, que saiu com 60 graus, como são ângulos complementares, 30 mais 60 dá 90, né? Então são ângulos complementares, o alcance dá no mesmo lugar. Não é o máximo, mas dá no mesmo lugar.
beleza? Então, ângulos complementares possuem alcances idênticos. E o alcance é máximo quando o ângulo de lançamento for 45 graus. Então, se você quer lançar um projétil mais longe, o canhão tem que ser colocado a 45 graus de lançamento. Tá? Se você quer que o martelo ou que o dardo vá o mais longe possível, na hora de lançamento tem que ser lançado com 45 graus. E para exemplificar isso, eu trouxe aqui 2 videozinhos mostrando justamente o lançamento do martelo e o lançamento do dardo. Então repare aí, em câmera lenta, ele vai girando, toda uma técnica aí, ele gira, 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 e ganhando velocidade e lançando com um ângulo de 45 graus. Isso é o ideal, né? Desculpa, gente, pausei o vídeo. Então, de novo aqui, né? Então, isso é o ideal se ele deseja aumentar o alcance. Então, repare, ele vai girando para ganhar velocidade, depois ele gira o corpo todo para ganhar mais velocidade, e no momento do lançamento, ele tem que lançar o mais perto possível a 45 graus. Aí está o lançamento do dardo, o cara ganha velocidade e lança o mais perto possível de 45 graus. Depois tem toda uma técnica aqui, galera, para ele poder parar o corpo e não passar da linha ali, tá vendo? Então ele tem que dispersar a energia dele e não passar da linha. Olha lá o lançamento, 45 graus. Aquele que se aproximar mais disso, com maior velocidade, o dardo vai mais longe, galera. E depois ele tem que parar a energia do corpo dele para não passar da linha, né? Mas aí o objeto já está em lançamento, olha lá. Então agora em câmera lenta, isso é estudado, né? Olha lá, 45 graus bonitinho. E aí isso daí é filmado e o técnico aí do atleta vai filmando e vai vendo onde que o movimento dele está errando. Se está errando na passada de perna, se está errando no lançamento do dardo, se está errando na parada do corpo dele, que ele não pode passar da linha. Então tudo isso daí é estudado exaustivamente e o cara tem que treinar e ir corrigindo esses erros, tá bom? Então aqui foi dado, então, meus amigos, a dica que faltava desta aula, que é o alcance, a formulinha do alcance e o alcance máximo, meus amigos. Vamos então agora para exercício, meus queridos. Vamos lá. O exercício número 1 está dizendo o seguinte, galera. VUNESP, Banco de Questões da Unesp foi usado no Exército. Em um campo de futebol, uma bola é chutada com velocidade inicial de módulo V0, 20 metros por segundo. Então vamos anotar aqui, V0, 20 metros por segundo. Em uma direção que faz um ângulo de 45 graus com horizontal. Nesse mesmo instante, um jogador parado a 60 metros do ponto onde ocorreu o chute, então tem um segundo jogador aqui a 60 metros de distância, começa a correr ao encontro da bola em uma direção contida no mesmo plano vertical que contém a trajetória da bola. Então a bola vai atingir em algum lugar aqui no caminho e esse cara quer pegar a bola. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10, a velocidade escalar média desse jogador para que ele encontre com a bola no mesmo instante que atinge o gramado é mais próxima de... Então vamos supor que essa bolinha aqui, ela execute uma trajetória parabólica e caia em algum lugar por aqui, tá? Aí esse cara vai correr um certo delta S, que eu não sei quanto, como ele quer saber o instante, né? Ele quer saber a velocidade média desse cara. Eu tenho que saber que delta S desse cara é, e eu tenho que saber o tempo que essa bola vai demorar para chegar aqui, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Não vamos usar a equação do alcance. Se eu usar a equação do alcance, eu consigo descobrir essa distância aqui rapidamente, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai só usar equações do mu e do move. Então, para começar, esse V0 foi dado, o ângulo de 45 foi dado, então o primeiro passo, a gente vai fazer a decomposição do V0. Lembra dessa dica, né? Então, começa fazendo a decomposição do V0. V0x é V0 cosseno do ângulo, então vai ficar 20 vezes raiz de 2 sobre 2, porque cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá certo? Aqui ele está te dando que raiz de 2 é 1,4. Eu vou deixar assim, eu não vou substituir agora não.
Tem que substituir, porque como esse resultado aqui não é exato, é aproximado, há um pequeno erro nele e esse erro pode se propagar para os próximos cálculos. Para diminuir esse erro, você só substitui esse raiz de 2 por 1,4 na resposta final. Então, 20 sobre 2 é 10, então é 10 raiz de 2 metros por segundo, essa é o V0x. Vamos agora calcular o V0y. V0y é V0 vezes seno de 45, então ficou 20 vezes raiz de 2 sobre 2, então 10 raiz de 2 metros por segundo, esse é o V0y. Vamos agora encontrar o tempo de subida. Tempo de subida. Tempo de subida é o tempo que demora para a bolinha chegar no ponto mais alto da trajetória, lembrando que aqui em cima o VY é zero. Então eu vou usar a equação da vertical, VY é igual a V0y mais aceleração y vezes o tempo, estou adotando o positivo para cima, igualzinho nós fizemos na aula anterior. Então, o Vy no ponto mais alto é zero, o V0y é 10 raiz de 2, a aceleração é a gravidade que vale 10 para baixo, então é menos 10 vezes o tempo de subida. Esse menos 10 tempo de subida joga para cá, aí fica mais 10 tempo de subida, é 10 raiz de 2, cortou 10 de um lado, 10 do outro. Tempo de subida, então, é raiz de 2 segundos. Legal. Agora eu quero achar o tempo de voo. Tempo de voo. Então você percebe quanto tempo demora, né, usando essas equações. Mas não tem muita saída aqui não, porque eu preciso saber esse tempo de voo. Para matar esse exercício, não bastaria usar a equação do alcance. Aí eu acharia a distância que essa bola cai, aí eu desconto de 60, eu acho o ΔS. Mas eu precisaria desse tempo de voo aqui. Como é aquela figura simétrica bonitinha, você sabe que o tempo que ele gasta para subir e o tempo que ele gasta para descer são iguais, então o tempo de voo é o dobro do tempo de subida, então o tempo de voo vai ser 2 vezes raiz de 2. Pronto. Agora eu achei o tempo de voo. Agora dá para achar o alcance sem a equação do alcance. Então vamos lá. Alcance. Você vai pensar na horizontal. Então, Vx é o ΔS na direção x sobre ΔT. A velocidade na horizontal é 10 raiz de 2. 10 raiz de 2 é igual ao ΔS horizontal, que é o alcance, sobre o tempo, que é 2 raiz de 2. Multiplicou em cruz, por uma questão de espaço, eu vou fazer aqui do lado, gente, tá? Então aqui, ó, multiplicou em cruz, então o alcance vai ser 2 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2. Então esse alcance vai ser 2 vezes 10 dá 20, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, então esse alcance vai dar 40 metros. Tcharam! Agora para matar o exercício, né? Vem comigo, galera. Se essa distância aqui, ó, é 40 metros, deixa eu apagar isso aqui e escrever melhor, né? Se essa distância é 40 metros, qual é a e o todo aqui, a distância entre os jogadores é 60 metros, qual é o ΔS desse jogador 2? 60 desconta 40, 20 metros. Então eu vou apagar aqui, ó. Vou matar essa segunda parte do exercício, que é do atleta 2, eu vou usar uma cor azul. Tá? Então, vamos lá. O atleta, o ΔS desse atleta 2, 40 metros. Quanto tempo ele tem para chegar lá? É o tempo de voo, que é 2 raiz de 2 segundos. Dá para a gente achar a velocidade desse atleta 2? Dá. Deixa eu só ver se eu consigo deslocar isso aqui para cá.
Pronto. E aí a gente ganha esse espaço aqui, certo? Então vamos lá, galera. Então, velocidade desse... Ele pediu velocidade média, né? Então não tem erro, né, galera? É ΔS sobre ΔT. Não tem erro. Quanto que é o ΔS desse cara? 40. Quanto que é o ΔT? 2 raiz de 2. Racionaliza. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Tá certo? Então, ficou raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Vezes 2 dá 4. 40 sobre 4 é 10 raiz de 2. Tá certo? Então, já dando a resposta da questão, velocidade média do atleta 2, raiz de 2, agora se substitui, só no final, entendeu? Raiz de 2 é 1,4. Então, isso aqui é 1,4. 1,4 vezes 10 dá 14 metros por segundo. Se você tivesse substituído antes, você cometeria pequenos erros de arredondamento durante todo o exercício, e esse erro vai aumentando, chegando em resultados um pouquinho diferentes. Tá bom? Então, alternativa certa, 14. Espera aí, onde que eu cometi um erro? Deixa eu achar o erro primeiro, já volto. Oi, galera, já achei o erro, tá aqui no finalzinho. O ΔS 40 é o ΔS da bola. Desconta de 60, não vai dar 40, né, gente? Aí foi um erro bem bobinho, né? É 20 metros aqui, né? Corrige aí então, ó. Aqui é 20. Então vamos corrigindo agora, ó. Aqui é 20. Tá? Então vamos lá. Então aqui não é 10, né? Corrige aqui também, ó. E vamos corrigir a resposta final. Então vamos lá. Então 20, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 2 dá 4. 20 sobre 4 é 5. Coloca aqui, ó, 5. 5 vezes 1,4, galerinha. Isso aqui vai dar 7. Agora sim, alternativa correta, letrinha C. Tá bom? Então, pequena falta de atenção aqui no finalzinho do exercício. Eu precisava do ΔS do segundo atleta. 40 metros é o quanto a bola avança, e como ele está a 60 metros da bola, o ΔS dele é 20. Beleza? Muito bem, matamos a questão número 1. Vamos agora para a questão número 2. Olha onde caiu essa questão aí, galera. Enem. Beleza? O que você vai ter aqui, ó? A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. Tá? Então, é um jogo bem antigo, e a ideia era que você jogasse ou com o canhão A ou com o canhão B, e você atingisse o canhão oposto, e você poderia mexer no controle, alterando o ângulo e alterando a velocidade. Então você altera o ângulo, altera a velocidade, essa bolinha vai fazer uma trajetória aqui, ó, né? E pode atingir o canhão oposto ou não. No jogo, dois competidores controlam A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade de disparo, o V0, e para o ângulo de disparo. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar, ele sabe que a bala disparada anteriormente, com 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Então, se você disparar com um ângulo menor, vai bater aqui na parede. Então, tem que ser com esse ângulo ou mais. No jogo, a gravidade é igual a 10. Considere que seno de 53,08 e cosseno de 53,06. E a ação de forças pativas é desprezível. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deve ser aproximadamente o valor de V0 que permita ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma figurinha, né? Eu vou adotar o eixo Y aqui, o eixo X aqui, tá? Só que eu vou adotar X positivo para a esquerda, porque a bolinha está indo para a esquerda, e X positivo e Y positivo para cima. Então nossa bala, ela sai aqui com uma certa velocidade inicial,
que é a pergunta da questão, vai fazer uma trajetória parabólica Ixi, ficou bem feio aqui. Vai fazer uma trajetória parabólica e vai atingir o alvo, que é o outro canhão, que está a uma altura de 35 metros. Estou adotando a altura zero aqui no chão, então a altura lá em cima é 35 metros. Sérgio, aquele ponto P, sei lá, por enquanto eu não vou usar. E estou adotando aqui é o 0 para x e aqui é o 120 para x. Tá? Então, posição final 120 e esse 0 aqui é o 0 para a altura. Tá? Toma cuidado. Tá? E o 120 aqui é para o x. Muito bem. Feito tudo isso, o ângulo θ aqui foi dado, que seno de θ vale 0,8, opa, aquela dica que eu já dei, 0,806. Se o seno é 0,8, o cosseno é 0,6. Às vezes o cara dá, às vezes o cara não dá, mas é bom você saber. 0,806. Um deles é o seno, o outro é o cosseno, tanto faz. Muito bem. Então vamos lá. Então o que nós sabemos? Ele quer saber o V0. O que nós sabemos? Nós sabemos a altura final, sabemos a altura inicial. Então, primeiramente, eu vou usar o sorvetão na vertical, galerinha. Tá? Então, ficou desse jeitão aqui, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Não, eu vou começar pela... Não, tudo bem. Então, agora que já chegou aqui, é que eu vou ter que ganhar espaço. Eu vou começar pela horizontal, galerinha. Eu lembrei que esse exercício, a horizontal, você descobre uma informação primeiro aí, que vai ser útil depois aí. Então, vamos lá. Então, na horizontal, é movimento uniforme, velocidade horizontal, ΔS horizontal sobre ΔT. Então, vamos lá. Velocidade horizontal é o V0x, certo? É igual o ΔS horizontal, são esses 120 metros, e o ΔT é o tempo que demora para chegar lá, que eu vou chamar de tesão. V0x, você sabe muito bem, que é V0 cosseno do ângulo, isso aqui a gente já estudou na aula anterior, é igual a 120 sobre o tempo para chegar aqui, que eu estou chamando de tesão. Muito bem. Eu vou jogar cosseno de θ é 0,6. Então ficou V0 vezes 0,6 é igual a 120 sobre tesão. Eu vou jogar esse tesão para cima. Ficou V0 vezes tesão é igual a 120 sobre 0,6, certo? Então ficou V0 vezes tesão, 120 por 0,6 é 1.200 sobre 6. Então fica esse 12 sobre 6 é 2 e ainda tem dois zeros. Então V0 vezes T é 200. Muito bem. Eu vou anotar isso que nós descobrimos aqui, porque eu vou precisar apagar isso daqui, porque eu preciso de espaço. Então, V0 vezes T, estou anotando aqui, é 200. Então, agora a gente vai para a equação da vertical, que é justamente o sorvetão, e aí a gente mata a questão. Mas para isso eu preciso de espaço, não vai caber aqui, então eu estou liberando esse espaço dessa conta aqui. Pronto. Agora sim nós vamos para o sorvetão. Então ficou y é igual a y inicial mais v0y vezes tempo mais aceleração na vertical, tempo ao quadrado sobre 2. Quanto vale a altura final? 35. É igual, quanto vale a altura inicial? 0. O v0y, você sabe que é v0 seno do ângulo, vezes o tempo. A aceleração é a gravidade que aponta para baixo. Como eu adotei positivo para cima, então você sabe que é menos 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então ficou 35, que é igual, esse zero não escrevo mais, V0 vezes T, opa, V0 vezes T é 200, vezes seno de θ, o seno de θ é 0,8.
menos 5 tempo ao quadrado. 10 sobre 2 deu 5 tempo ao quadrado. V0t, você já sabe que isso é 200. Então ficou 35, que é igual a 200 vezes 0,8 menos 5t quadrado. Vamos agora continuar a conta aqui, mais para cima. Esse menos 5t quadrado eu jogo para o outro lado. Então ficou 5t quadrado, certo? É igual 200 vezes 0,8 dá 160. E esse 35 vem para cá, menos 35. Vamos ver se isso aqui vai dar uma resposta exata, né? Então ficou t quadrado é igual 160 menos 35 vai dar 125. E o 5 que está multiplicando passa dividindo. 125 sobre 5 dá 25. Tirou a raiz de 25, 5 segundos. Ótimo. Então você sabe que o tempo é 5. Então você volta aqui, ó, V0 vezes t igual a 200, só que no lugar do t você coloca 5, tá? Então eu vou finalizar esse exercício apagando só essa parte aqui de cima, tá? Vou apagar essa parte aqui. Então você sabe que V0 vezes t é 200, então V0, o tempo é 5, dá igual a 200. A gente fez na outra aula uma questão muito parecida com essa, né? Então 5 passou dividindo, então o V0 vai dar 40 metros por segundo. Aqui está a resposta, a alternativa correta, letrinha C de cavalo. Certo, galera? Questãozinha bem trabalhosa aí do Enem. Para quem presta Enem aí e acha que só quer questão babinha, pode esquecer, galerinha. Tem que estudar bastante conteúdo. Tá? Muito bem. Vamos então agora para a questãozinha número 3. Questãozinha número 3 é um lançamento horizontal. A bolinha é lançada horizontalmente. Então aqui você já sabe que tem uma dica power aqui. Qual é a dica? Aqui no ponto mais alto da trajetória, o VY é zero, então não tem velocidade vertical aqui no início. É uma trajetória parabólica. Como o objeto está só caindo, então eu vou adotar o eixo X aqui em cima. Então aqui em cima para mim é o eixo X, positivo para a direita. E eu vou adotar o eixo Y para baixo, galera. Tá? Porque o objeto só está caindo, é mais fácil adotar o eixo Y para baixo. A gravidade é para baixo. Então, nesse exercício, a gravidade vai ter sinal positivo. Tá? Então, vamos agora achar qual é essa posição aqui, ó, no eixo X. Bom, cada degrau aqui mede 40 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 40 dá 240. Passando para metro, então aqui esta posição horizontal, quando ele atinge a escada, é 2,4 metros. 2,4 metros. Porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Na horizontal, 6 vezes 40 dá 240, ou seja, 2,4 metros. Vamos agora aqui anotar na vertical. Toma cuidado. Desceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 30 dá 180, passando para metro, 1,8 metros. Beleza? Cada degrau tem 40 centímetros de largura, já analisamos isso. 30 centímetros de altura, já analisamos isso. Considere a resistência do ar desprezível, gravidade é 10. A módulo da velocidade V0 com que a bola projeta. Então ele quer saber quanto vale o V0. Ou seja, ele quer saber quanto vale o V0x. Muito bem. Se eu sei a altura que ele caiu, eu descubro o tempo de queda, usando sorvetão. Então vamos lá. Y é igual a y0 mais v0y vezes tempo, mais aceleração y,
vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. A altura final, estou adotando o positivo para baixo, então é 1,8. A altura inicial, estou adotando lá em cima como 0, né? Então, aqui é 0. O V0y é 0, porque é lançamento horizontal, então já está no topo da parábola. Você sabe que a velocidade vertical nesse ponto é 0. A aceleração é a gravidade para baixo, e para baixo é positivo, mais 10, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então ficou 1,8 é igual a 5t quadrado, passa esse 5 dividindo, então ficou 1,8 sobre 5. Quanto que é 1,8 sobre 5, galerinha, para ganhar tempo aqui? 1,8 divide por 5 dá 0,36. Então agora é só tirar a raiz de 0,36. Raiz de 0,36 é 0,6. Pronto. Este é o tempo de queda dessa bolinha. Ela vai gastar 0,6 segundos para chegar aqui. 0,6 segundos para chegar aqui. Como o exercício quer saber de vocês a velocidade horizontal, então agora aqui na segunda parte, você sabe que na horizontal é mu, então velocidade horizontal é o ΔS horizontal sobre ΔT. Este Vx é a velocidade horizontal que o exercício chamou de V0. O ΔS horizontal, você já achou aqui comigo que é 2,4. E o ΔT, você acabou de achar comigo que é 0,6. 2,4 dividido por 0,6 é a mesma coisa que 24 sobre 6. 24 sobre 6 é 4 metros por segundo, galera. Portanto, a alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Muito bem, meus amigos. Vamos então agora para mais um exercício. Vamos lá. Exercício número 4. Olimpíada Brasileira de Física. Vamos lá. Nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, um atleta foi convocado para fazer a abertura e acender a tocha dos Jogos. Esse mesmo exercício já caiu várias vezes em outros locais, tá? Porque foi um acendimento de tocha muito legal. Era um atleta que não tinha mobilidade nas pernas, mobilidade total ele não tinha, né? Ele conseguia andar, mas com dificuldade, e ele acendeu uma flecha, que tinha na frente da flecha tinha uma tocha, e ele lançou essa flecha, e essa flecha passou pela pira olímpica, e essa flecha que acendeu a pira. Muito bonito, tá? E daquele ano para até hoje, esse fenômeno já caiu em vestibulares várias vezes, sempre com uma questão de balística. Com a ajuda de uma flecha em chamas, o arqueiro atirou em direção à tocha, a pira olímpica, que estava a cerca de 80 metros de altura, estava lá no alto do estádio. E ele estava lá embaixo. Né? Bem legal. E a 120 metros de distância horizontal. E acendeu a pira olímpica. Considere gravidade igual a 10, despreze o efeito do ar, admita que ao chegar na tocha, a velocidade da flecha seja horizontal. Então partindo daqui, chegando lá. O modo da velocidade inicial da flecha vale. Então, mais uma vez, ele quer saber o V0, galera. Ele não deu os ângulos, Mas o que ele deu? Ele deu a distância horizontal e a altura vertical. Aqui nós vamos começar com a vertical. Então, vamos lá. Y é igual a y0 mais V0y vezes o tempo. Ele também não deu tempo, Sérgio. Verdade. Opa, quando a gente não sabe o tempo, mas sabe a distância vertical, vamos usar Torricelli, galerinha, porque ele não deu tempo. Então vamos lá. Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração y vezes o ΔY. Então vamos lá. O Vy lá em cima, no ponto mais alto da parábola, o Vy é 0.
V0y ao quadrado mais 2 vezes a gravidade que aponta para baixo, estou adotando positivo para cima, então é menos g, e esse ΔY é a altura que subiu. Então ficou 0, que é igual V0y ao quadrado, mais com menos, menos, 2 vezes 10 vezes a altura, que é 80. Então aqui ficou 800, ficou 1.600 negativo, joga para o outro lado, 1.600 positivo é o V0y ao quadrado, tirou raiz, V0y, 40 metros por segundo. Então você acabou de achar o V0y. Quando eu sei o V0y, dá para achar o tempo de subida, galera. Então, o que eu vou fazer agora? Vou achar o tempo de subida. Você vai entender já já o porquê. Vy é igual a V0y menos gt. Por que menos? Porque eu estou adotando positivo para cima e a aceleração da gravidade é para baixo. Vy lá em cima é 0, o V0y é 40, menos 10 vezes o tempo de subida. Joga esse 10 tempo de subida para lá, fica positivo. 10 tempo de subida é 40, cortou 0 de um lado, 0 do outro. Então, o tempo de subida é 4 segundos. Beleza, Sérgio, por que você calculou esse tempo de subida aí? É o tempo para chegar no ponto mais alto. Então, você acabou de descobrir quanto tempo demora para essa flecha chegar lá em cima. Sabendo o tempo de subida, a gente vai conseguir achar a velocidade horizontal. Por quê? Você sabe que na horizontal é mu, é só fazer ΔS sobre ΔT. A velocidade horizontal é a mesma desde o início. O ΔS horizontal está na figura que é 120. E o ΔT você acabou de achar que é 4. Então, quanto vale o V0x? Vale 30 metros por segundo. Agora que você sabe o V0x e o V0y, como é que você vai fazer para achar a velocidade inicial? Bom, você tem que lembrar o seguinte, galera. Aqui eu tenho a velocidade inicial. O V0x é o cateto horizontal e o V0y é o cateto vertical. Tá certo? Então, se você olhar nesse triângulo aqui, ó, a hipotenusa é o V0, o cateto horizontal é o V0x e o cateto vertical é o V0y. Então, é só fazer Pitágoras aqui, galera. Então, última parte do exercício. E você nem vai perder tempo nesse Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado vai ser igual o V0x ao quadrado mais o V0y ao quadrado, tá? Então, no vestibular, numa questão aberta, você faz assim, ó, o V0x é 40 ao quadrado, o V0y é 30 ao quadrado. Você conhece muito bem o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Um cateto é 3, o outro cateto é 4, a hipotenusa é 5. Multiplica todo mundo por 10. Um cateto é 30, outro cateto é 40, e a hipotenusa vai ser 50. Então, se você quiser, resolve essa conta, e o resultado vai dar 50 metros por segundo, triângulo pitagórico, 30, 40, 50. Portanto, a alternativa correta, letrinha C de Sérgio. Muito bem, e com muita alegria, nós vamos para a última questão de balística, a última questão de cinemática. E essa questão eu já resolvi no início da aula. A figura mostra um aspersor para irrigação de jardins lançando 5 jatos de água, 1, 2, 3, 4 e 5, todos com velocidade inicial de mesmo módulo. Então, velocidade inicial 1 é igual a velocidade inicial 2, que é igual a velocidade inicial 3, que é igual a velocidade inicial 4, que é igual a velocidade inicial 5. Então, não é a velocidade inicial que faz diferença. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que o jato que atinge o solo no ponto mais afastado, então ele quer o alcance máximo, gente. Tá?
Lembra que a formulinha de alcance é V0 ao quadrado sobre G, que multiplica seno de 2θ. E se você quer o alcance máximo, você tem que lançar com a maior velocidade inicial possível, todas elas são iguais, então isso aqui não fez diferença, então tem que ser com o maior seno de 2θ possível, e o maior seno de 2θ possível é quando esse seno de 2θ vale 1. Portanto, 2θ tem que ser 90 graus, que é o maior seno possível. É quando o seno vale 1, é quando o ângulo, o argumento aqui, vale 90 graus, e isso acontece para quando o ângulo é 45 graus, galerinha. Então, com essa dica, você nem perde tempo nessa questão, o alcance vai ser máximo quando o ângulo for 45 graus, e isso acontece no ângulo 4. Aqui está a alternativa correta, letrinha D de dado. E com esse exercício, galera, eu dou fim ao meu curso de cinemática. Se você gostou do meu curso, se você acompanhou, acompanhe também o próximo curso que eu vou começar na sequência, que é dinâmica. A gente vai ver as leis de Newton, vamos ver as forças, vamos estudar bloquinhos, vamos ver força-peso, normal, tração, atrito, elástica, e depois a gente vai ver plano inclinado e depois a dinâmica do movimento curvo. Tudo isso vai ser estudo do nosso curso de dinâmica que vai começar na sequência, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, aquele abraço, estudem, perseverem nos estudos e contem comigo, tá bom, galerinha? Aquele abraço. Tchau, tchau, gente.